Bom dia, quinto ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. O tema da nossa aula de hoje é o sistema respiratório. Abra o seu livro na página 36 para que você possa acompanhar a explicação do conteúdo. No momento em que você estiver assistindo essa videoaula, você vai fazer suas anotações. Você vai anotar no seu caderno aquilo que você estudou sobre a matéria. Só relembrando, o tema da nossa aula de hoje é o sistema respiratório, que é responsável pela nossa respiração. No sistema respiratório, o ar entra pelo nariz, passa pela laringe, depois segue para a faringe, chega na traqueia e da traqueia vai para os brônquios, que são espécies de tubos que levam o ar para os pulmões. O ar é essencial para a manutenção de nossa vida. Ele é composto por diferentes tipos de gases. Tão importante quanto a qualidade do ar que respiramos é a preservação da saúde do nosso aparelho respiratório, pois ele é o responsável, dentre outras coisas, por levar o oxigênio até nossa corrente sanguínea, que por sua vez o distribui por todo o nosso corpo. A jornada do ar pelo nosso corpo começa pelo nariz e boca, passando pela faringe, laringe, traqueia e chega até os pulmões. Dentro dos pulmões, o ar passa pelos brônquios e depois por estruturas ainda menores, os bronquíolos. Ao final dos bronquíolos encontram-se os alvéolos, que recebem o ar que foi umedecido e aquecido. O nosso corpo é formado por muitas células. Cada célula do nosso corpo precisa de gás oxigênio. Mas para que o nosso corpo precisa de gás oxigênio? Para produzir energia para que nós possamos realizar nossas atividades. Brincar, pular, estudar e entre outros. Nós vamos compreender através do sistema respiratório como esse oxigênio chega às células do nosso corpo. Quando nós inspiramos, levamos o ar para dentro do nosso corpo, nós absorvemos gás oxigênio. Esse gás oxigênio está presente no meio ambiente. E esse gás, quando nós levamos ele para dentro do nosso corpo, ele vai para o nosso sangue. Mas de onde vem esse gás oxigênio? O gás oxigênio é produzido pelas plantas. As plantas realizam um processo chamado de fotossíntese e que elas liberam esse gás oxigênio para o ambiente e durante a respiração nós absorvemos o gás oxigênio. O gás oxigênio está presente no ar e quando nós respiramos, nós levamos ele para dentro do nosso corpo e ele chega aos pulmões. Como eu falei anteriormente, o gás oxigênio ele é de fundamental importância, principalmente porque ele atua na produção de energia para que nós possamos realizar todas as nossas atividades. Na respiração, nós também eliminamos um gás chamado de gás carbônico. Quando nós expiramos, quando nós eliminamos o ar, nós liberamos um gás chamado de gás carbônico. Então, essa é uma das principais funções do sistema respiratório, é a troca de gases, porque quando nós respiramos, nós levamos para os nossos pulmões gás oxigênio e quando nós expiramos, nós eliminamos gás carbônico. Nós vamos falar agora sobre os movimentos respiratórios, que são os movimentos de inspiração e expiração. O movimento de inspiração é quando nós inspiramos, quando nós levamos o ar para dentro do nosso corpo. E o movimento de expiração é quando nós eliminamos o ar de dentro do nosso corpo para fora. Quando nós estamos, por exemplo, assoprando as velinhas do bolo, nós estamos realizando um movimento de expiração. E quando nós estamos, por exemplo, cheirando uma flor, nós estamos realizando um movimento de inspiração.
Nós estamos levando o ar para dentro do nosso corpo. Esses dois movimentos, o movimento de inspiração e expiração, são realizados com a ajuda de um músculo chamado de diafragma. O diafragma é um músculo que está localizado entre as costelas, como vocês podem ver na imagem ao lado. Esse músculo que está na cor vermelha é o diafragma. Durante o movimento de inspiração, o diafragma desce, permitindo a entrada de ar nos pulmões, as costelas se levantam e a caixa torácica aumenta. A caixa torácica é formada por ossos e pelas costelas, como vocês podem ver na imagem ao lado. Durante o movimento ascendente, os músculos intercostais externos se contraem, erguendo as costelas para fora. Simultaneamente, os músculos diafragmáticos também se contraem, abaixando o diafragma. Como resultado, o volume da cavidade torácica aumenta e a pressão do ar diminui. À medida que o ar na cavidade torácica em torno dos alvéolos diminui, eles esticam e o ar externo entra nos pulmões por meio da faringe, da laringe e dos brônquios. Este processo é denominado inspiração. Durante os movimentos de expiração, o diafragma sobe, permitindo a saída de ar dos pulmões, as costelas se abaixam e a caixa torácica diminui. Após esse processo, os músculos intercostais externos relaxam, mas os músculos intercostais internos se contraem. Agora, a cavidade torácica é restabelecida ao seu volume normal. Os pulmões estão agora comprimidos, forçando o ar para fora, saindo dos pulmões através das narinas e para fora delas. Este processo é denominado expiração. Chegamos ao fim de mais uma aula de ciências. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Agora vocês vão para a página 37 e vão copiar e responder a questão de número 1 no seu caderno.